Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio 5 do Bora Influenciar Cast. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, especialista em terapias integrativas, terapeuta maravilhosa, amiga querida do meu coração, Sidneia Ribeiro. Mas antes de apresentá-la, peraí um pouquinho, a gente vai pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo aí no grupo dos seus amigos, no grupo das suas famílias, nos vizinhos aí do condomínio, todo mundo que você conhece. Separa aí este tempinho agora e compartilha sem parar. Dá o like, se inscreve nesse canal. O YouTube precisa entender, o algoritmo do YouTube, ele precisa entender que você gosta desse conteúdo. Porque se você gosta do conteúdo, é sinal que outras mulheres também vão gostar, outros homens, outras pessoas vão gostar. E aí, consequentemente, ele vai atrair essas pessoas. Então, ele vai encaminhar esse vídeo para mais gente. Então, pensa comigo, esse vídeo chegando a mais estados, até em outros países, que maravilha. Então, ao invés de a gente só compartilhar meme, que não é errado também, a gente compartilha notícias boas, né? Conversas saudáveis, informações. A gente está aqui para te informar, para te entreter também, né? E para te inspirar. E o nome é Bora Influenciar. Então, seja uma influenciadora, seja um influenciador de propósito, com propósito. E é isso, tá? Então, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, amiga. Muito Ai, obrigada. obrigada a você, obrigada pelo Maravilhosa. convite, sensacional, Hum, parabéns por esse programa, muita prosperidade. Amém. E é exatamente isso, a questão da corrente do bem, né? Isso. Esse que é o nosso propósito, porque aquilo que eu faço para o outro, eu também estou fazendo para mim, né? Então, quando a gente vai passando essa corrente do bem, aí vai melhorando o mundo, porque às vezes a gente fica esperando só pelos outros, Sim. né? Vamos fazer a nossa parte também. Vamos só arrumar o nosso cantinho do mundo, né? Nós já estamos fazendo bem a nossa parte, Exatamente. então bora lá fazer, é isso. Então vamos lá. Ai, Ai, que que delícia, delícia. gente. Vamos lá, conta um pouquinho aqui de quem é a Sidneia Ribeiro. Nossa, Sidneia Ribeiro. Sidneia Ribeiro é uma sonhadora, sempre. Adoro. A Sidneia Ribeiro, ela gostaria de ser astronauta. Sonhadora, Mas é master. master, né? Então subia na última laje da casa, deitava na laje, ficava esperando anoitecer e vendo as estrelas e imaginando qual estrela é onde eu vou, fazer o quê, como que eu vou me conectar com essa estrela. E aí eu descobri que eu não precisaria pegar uma nave espacial e ir até lá. Eu poderia trazer essa estrela até mim. Então foi isso que a Sidneia fez Ai, com que as linda, terapias, né? amiga. Quem é a Sidneia como ser humano? Ah, eu sou a pessoa que gosta de acolher. Eu gosto de pessoas. Eu acredito que assim nós estamos aqui neste planeta, neste universo, nós temos as questões materiais, porque é necessário para que a gente tenha qualidade de vida, mas sem as pessoas nada funciona, né? Então é isso que nos conecta, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente realmente possa cumprir os nossos propósitos, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que nós somos todos um. E é verdade, É né? Eu verdade. preciso de você para que eu pudesse estar aqui nesse podcast. Eu preciso de você que está assistindo para que nós possamos chegar com a nossa mensagem na casa de mais pessoas. Então, é pessoas precisando de pessoas, O tempo todo, né? né? Uma dessas questões é que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas aquela pessoa ela é tão cruel, aquela pessoa é ruim, mas o que a gente tem que entender? Todos nós temos lado luz e lado sombra. Algumas pessoas, elas deixam o lado sombra se destacar. E nós que tentamos estar no lado luz, temos que fazer o nosso papel de ir levando clareza para a vida dessas outras pessoas até a gente ir mudando essa frequência, que eu amo isso, Aham. né? E aí é essa corrente do bem que a gente vai promovendo. Isso aí. E a Sidneia como mulher? Ai, a Sidneia como mulher, eu vou te contar que é desafiante, porque tem a questão ego, tem a questão estética, beleza. A Sidneia não segue padrão. Então, se eu cheguei aqui, o que eu falei? Falei assim, gente, é assim, eu vou contar para vocês como que foi a pegada. Cheguei aqui, eu falei, gente,
Eu tô bem de maquiagem? Eu nem me nem olhei. lembrava se eu tinha passado maquiagem ou não. Ah, seu cabelo tá bem? Não sei se meu cabelo tá bem. Eu sou isso, tá? Então, onde você me encontrar é assim. A Uhum. Sidneia, a minha vaidade, ela é fora do padrão estético. A minha vaidade é na essência da pessoa. Então, muitas vezes eu chego em alguns lugares e a pessoa fala assim: Nossa, você viu? Ela tá usando aquela bolsa daquela marca, não sei o que. Gente, Ai, amiga. não me fala de marca, eu não Eu entendo também nenhuma tenho um marca. pouco de defeito disso também, Não eu. sei do que se trata, tá? Porque assim, é bonita, não me importa se é a Isso marca é X, X ou Y. PTO, você entendeu? Gostei, eu vou. Ah, mas é cafona. Eu tenho uma bolsa que eu ganhei de uma amiga. Ah, vou confessar que acho que é uns 15 anos atrás. E era uma bolsa que estava na mídia, porque tinha uma atriz da Globo que estava com uma novela e ela Uhum. usava este modelo de bolsa. 15 anos atrás, essa bolsa não está mais na moda, mas eu amo de paixão essa bolsa. E usa. E eu uso, vou É em todos os isso. lugares e o pessoal fala: Nossa, que bolsa linda! Eu falei: Ah, tem 15 anos que eu tenho essa bolsa. Última moda em Última Paris. moda. É isso, essa é a Cisgineia. Ai, meu Deus. E a Sidneia como mãe? Brava, Brava. chata, Meu Deus. Coitado implicante, dos meninos. exigente. Tenho dois meninos, um de 23 e outro com 16, com o pezinho nos 17. Dia primeiro Que agora faz fase. 17. Ai. Jesus tenha misericórdia. Aí tudo aquilo que eu acolho no consultório, que eu oriento, que eu ensino, aí eu chego em casa e eu compreendo que com as mães a prática é outra. Não Fala, meu funciona. Deus. Aí eu falo assim, meu Deus do Preciso céu, aplicar mais em mim. 30 anos de estudo e ele consegue destruir em 5 minutos de diálogo. Não é É, possível, amiga. né? Mas meus filhos são uma bênção, porque são honestos, são verdadeiros, se é não, se é sim, né? Então, dentro do que a gente gera de expectativa para um filho, né? A honestidade, o caráter, o bom senso, então eu estou muito realizada. Né? Ai, que Tem bom. aquelas coisas que a gente não concorda com determinados comportamentos, e aí eles chegam para mim e falam: Nossa, mãe, interessante seu ponto de vista. Mas não, não vou ceder falando que Que concordo. concordo, né? Então, é isso, vai nos ensinando, né? E assim, hoje eu sou a Sidneia que eu sou graças aos meus filhos, Uhum. né? Porque antes dos filhos, e você que é mãe, eu tenho certeza que vai concordar comigo, porque você vai desbravando o mundo. Né? Então, se você não tem limite, se você viaja, você é aventureira, tá? A Sidneia, ela não é aquela pessoa dentro de um quadradinho certinha, Não metódica, mesmo. nada, nada. Sou Zero. aventureira, gosto de viajar, gosto de passear, gosto de estar com as amigas, gosto de bater papo, de falar besteira, de brincar, tá? E só que aí você chega a uma fase da tua vida que você vai alcançando tudo aquilo que você quer e aí você acha que você é dono do mundo, Uhum. né? Aí Deus fala: Peraí, você tem um propósito, mas eu preciso botar um freio em você. Aí Aham. vem os filhos, né? Alguma Porque coisa, né? alguma coisa, né? Porque aí com isso você começa a ser ponderada. Você não vai com os filhos, pelo menos segundo o meu ponto de vista, tá? Não é julgamento. Mas, segundo o meu ponto de vista, eu não jamais eu deixei meus filhos em casa para eu ficar até madrugada na balada. É, minha mãe também falava isso. Você entendeu? Então, é a questão do bom senso. Sim. Eu jamais deixei de abastecer os meus filhos na necessidade básica deles para eu comprar uma roupa para mim, algo supérfluo ou fazer Uhum. viagens absurdas, né? Uhum. Recebi propostas até para trabalhar por alguns períodos em Dubai. E E aí eu não falei, meu foi. filho, É. então fiquei e sou feliz por Não isso. faz sentido, né? Exatamente. Então, eu acho que Deus colocou Sim. eles no nosso caminho realmente para nos colocar os limites, porque chega um período da nossa vida que a gente pensa que
É, O mundo vai acabar amanhã. é isso E aí eu mesmo. quero fazer tudo hoje. Hoje, tem que ser hoje. Eu acho que tudo, acho que como um todo, né? Tudo que quebra nossos princípios e nossos valores já não estão muito alinhados, né? Com o que a gente, ou com o que a Exatamente. gente quer, ou com o nosso propósito, como você disse, É, com o que Deus quer para nossa vida. A gente foi desenhado para fazer algo no mundo. é, Então eu acho que se você sai disso, Deus vai te colocar algo, vai colocar algo na sua vida que te pare, é né? verdade. Seja filho, seja uma doença, infelizmente, algumas É, pessoas adoecem. Então é. assim, alguma coisa tem que te As parar, né? limitações, até mesmo para você poder cumprir, porque eu acredito Sim, muito nisso. Nós não estamos aqui, gente, só para ocupar a espaço. passeio, Pelo amor de Deus, toma consciência disso. Você o tem um quanto antes. propósito, tem um porquê, né? Eu brinco, sempre eu falo, gente, é só você pensar o seguinte: para cair uma folha de uma árvore, Deus tem que permitir. Para nascer uma determinada árvore em um lugar, tem que existir a permissão do Criador. Agora, você, Imagina, ser pensante, a semelhança do Criador, você está aqui só para enfeitar ou ocupar espaço? não dá, Não né? tá, Não não dá. tá. Você entendeu? Só Então, para tomar oxigênio. não, não é isso. Então você tem um propósito maior, e quanto mais rápido você se conectar com esse propósito, você pelo menos tentar fazer esse movimento, você facilita a sua vida e a vida das pessoas que estão em comunidade com você, né? Agora mesmo a Exatamente. gente estava comentando, tem algumas pessoas que você fala, Senhor, dá sabedoria, porque esse ser humano ele tá fora da caixinha completamente, É, né? E aí a pessoa não percebe que uma frase ou uma ação ou um determinado comportamento está influenciando na vida de milhões de pessoas, tá? Porque nós estamos conectados. Todos nós sim, somos um. Então, aquilo que eu estou trazendo agora de consciência aqui para vocês, alguém que está lá no Japão pode ouvir sim, e mudar uma comunidade dela por causa, às vezes, de uma fala que eu é trago. verdade. Então, olha o tamanho da responsabilidade daquilo que nós falamos. E do que carregamos, né? Exatamente. Só que aí você, com 15 anos, Sabe disso? imagina, claro que não. Nunca. Aí você sai fazendo a festa. Aí o que a gente precisa é da mãe chata É, para botar o freio, né? verdade. Então, acho que ser mãe é isso. Precisa da mãe. Assim, é o que a gente fala, né? A mãe, ela nunca vai acertar ou errar, ela só vai fazer o que tá ao alcance dela, Sim, né? exatamente. Até mesmo porque, assim, o que é certo e o que é errado? Tudo depende do nosso ponto de vista. Exato, nosso mapa de mundo, né? Exatamente. Então, não Onde fomos existe certo e criados, o que errado, é. ouvimos, o que É. vemos. A única coisa que nós temos que ter uma certeza é que isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Sim. Aí a gente entra naquela questão, né? Nossa, mas eu vou honrar meu pai, minha mãe, mas o pai que eu tive, é aquele cara Você que não me sabe o que ele fez, batia. Sidneia. Exatamente. Ah, mas a minha mãe. Mas eu não estou dizendo para você concordar com o comportamento E deles. nem almoçar com ele todo dia. Exatamente, eu estou dizendo para você honrar esta pessoa, porque se você está aqui nesse podcast falando com a Camila, é porque ele me permitiu existir. Então, Exatamente. é o mínimo que eu tenho que fazer é honrá-los, porque é assim que eu consigo seguir o meu propósito. Eles tinham a opção de não deixar eu nascer, né? Exatamente. Então, honrar pai e mãe é isso, é compreender que você está aqui, que você tem que ter uma gratidão pela sua existência. E começou o princípio com eles. Agora, se o comportamento deles, no seu ponto de vista, é inadequado, não cabe a você o julgamento, porque você não é juiz. E mesmo que você é juiz daqui, da terra, mas você não é juiz do universo. Então Exatamente. tem que tomar cuidado com isso. No mundo espiritual, né? Falando pro mundo espiritual, o mundo já foi julgado, né? Então não tem por que você ser juiz, eu ser juíza e enfim. E nas Exatamente. constelações familiares a gente vê muito isso, né? É isso. Honrar pai e mãe também é um princípio, é É, uma lei é uma lei. sistêmica. Então, Exatamente. se é uma lei, ela precisa ser cumprida, porque se ela não for cumprida, o fluxo da vida ele trava. É isso Então, a aí. gente tem um fluxo interrompido, né, diante da vida, perante a vida, e É isso é muito verdade. ruim,
Sim. Ai, tinha esquecido, amiga, que você é consteladora. Ai, gente, como é uma delícia bater papo com pessoas inteligentes e pessoas abertas. Tinha esquecido esse detalhe. Ai, que delícia. É isso, olha eu ensinando para mestra. Não, nós estamos ensinando para eles. Muita gente, porque o que você falou tem muita razão. Às vezes uma frase, uma vez eu fiz uma live, acho que em 2021, com uma pessoa que ele mora em Portugal hoje, ele é marido de uma prima minha. E ele falou assim: você tem noção que, caso fique gravada essa live, quantas e quantas pessoas, principalmente no YouTube, porque o YouTube entrega mais rápido, né, do que o Instagram. Mas olha quantas pessoas, por quantos anos, vão ouvir essa mensagem. É Então, assim, é isso, algo que a gente não tem a dimensão de tamanho, né? A gente não tem a noção de onde pode chegar. é É isso. algo muito maior do que nós. Do que Então, a nós. gente é só É. pequenininho, a gente Eu já só. tive experiência no consultório de uma pessoa que chegou e falou para mim: você tem noção que, eu até me emociono, a minha vida hoje está neste patamar graças a uma palavra que você disse para mim um dia que você estava fazendo uma massagem? Olha isso. Eu falei, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito a massagem na pessoa. Você entendeu? Mas olha a intensidade da responsabilidade daquilo que a gente vai comunicando, É verdade. né? Então, quanto mais a gente vai tendo consciência disso, nossa, quanta leveza que a gente pode trazer, quantas coisas podem ser resolvidas com tanta facilidade, Sim. e a gente fica com aqueles cri, 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 cri. Pelo amor de E aí a Deus, gente gente. voltando para a Bíblia também tá lá, né? Que a palavra tem poder. A palavra Então a tem gente poder. abençoa, a gente amaldiçoa pessoas, né? Pessoas, Exatamente, situações e coisas. exatamente. E aí, entrando já dentro disso, vamos falar da questão da frequência, porque quando eu estou verbalizando algo aqui, primeiro, eu já fiz uma conexão. O que eu estou falando está vindo aqui da minha alma, do meu sentimento, tá? E tudo aquilo que está aqui enraizado, que eu estou sentindo, ela está vindo para minha mente. Eu estou processando ou através de pensamento, que é uma frequência, ou verbalizando, que também é uma frequência. E eu estou emanando para o outro. Só que Uhum. tudo aquilo que eu mando para o outro, eu recebo em dobro. Então você que Toma está cuidado. bravo ou brava com alguém, está desejando mal para aquela pessoa, você está simplesmente atraindo em duplicidade para você, tá? Então assim, você quer descontar a raiva que você tá de uma pessoa? Eu vou dar uma estratégia. Ah, Desejo bem para ela. ai, que exercício Deseja que ela seja fácil. feliz, que ela flua, que ela receba muitas bênçãos, porque quanto mais bênção aquela pessoa receber, quanto mais, na verdade, quanto mais bênçãos você mandar para aquela pessoa, mais bênçãos você recebe. Agora, se aquela pessoa está vibrando numa baixa frequência de raiva, de ressentimento, de rancor, de ódio ou qualquer outra situação, ela não vai receber essa mensagem de amor que você está mandando, só que você recebe de volta, Olha isso, tá tá? vendo? Por quê? Porque é frequência, nós somos um bumerangue, tudo aquilo que eu mando É algo que volta fica em assim, dobro para né? mim. Exatamente. Reverberando, né? Exatamente, entendeu? Então, por isso que quando alguém está vibrando numa baixa frequência, ela se conecta com pessoas que estão em baixa frequência. Aí vem aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É E aí as simplesmente por pessoas isso. acreditam naquela história que os opostos se atraem, né? Qual a Exatamente, chance? não, exatamente, São não é. semelhantes São que se atraem. semelhantes que se atraem. Por quê? Porque você está trazendo de volta para você aquilo que você está emitindo de frequência. Então, meus amores que estão assistindo, que não gostarem de mim, Eu acho melhor você me desejar coisa eu boa. sinto muito, mas eu continuo desejando amor para vocês. Frequência é uma coisa muito, muito louca, né? É. Gente. Ai, vamos voltar daqui a pouco nisso. Amiga, agora mais uma. Quem é a Sidneia como profissional? Eu busco ser ética o máximo possível. Atinge esse objetivo? Vocês, meus pacientes, que vão me dizer. Tá? Atinge. Eu, é linda. Eu acho que é isso. O meu primeiro princípio é esse. É honrar e respeitar aquela pessoa que se posiciona na minha frente,
permitindo que eu faça uma leitura dela, permitindo que eu entre em conexão com as dores dela, com as frustrações, com os traumas, com o sofrimento que ela tem, tá? Então, isso é o meu primeiro princípio, é honrar. E aí depois é a Sidneia que estuda demais, que busca informação, que está sempre ali buscando atualização, né? Então, assim, eu terminei, eu vou contar. Eu Conta. fui fazer a impressão dos meus certificados de 2023. Hum, Eu não acreditei. Eu pensei que eu quantos? tivesse emitido o certificado de duplicidade. Fez mais curso do que? Eu fiz 36 cursos em Meu 2023. Deus, amiga. 36, nem eu acreditei. Eu falei, como assim? Tá Tá? na hora de dobrar a consulta, amiga. Não, olha, vamos aumentar esse ticket. É Mas é isso, muito né? conhecimento, E né? aí depois, aí eu tenho alguns que estão engatilhados, e aí eu fiz um dos meus compromissos, foi não compro nenhum curso Enquanto não enquanto eu finalizar. não finalizar esses que estão engatilhados, que eu estou falando de 11 cursos abertos. Adivinha Pouquíssimo. se eu cumpri? Pouquíssimos ainda. Pois é, mas adivinha se eu cumpri? Nós estamos agora, né, quase final de fevereiro. Cumpriu? Eu já comprei 2 cursos. E não Eu não. concluiu os 11. Ou seja, 11 mais 2, 13. 13, é isso. Porque a necessidade do paciente no consultório, ele vai me trazendo uma É verdade. necessidade de aprofundar um pouco mais, de tentar solucionar de uma outra maneira, tá? Então, com tantas ferramentas, mas às vezes vem uma pessoa que precisa de uma ferramenta específica que eu ainda não tenho. Aí você vai atrás. Aí eu vou atrás. E aí eu vou aumentando a performance dentro disso. Claro, são cursos que acabam se conversando. Sim. Então, o que acaba facilitando para concluir tantos, porque tem conteúdos que eu não preciso me aprofundar, porque eu já fiz outros específicos. Então, vem aquele módulo, passa ali rapidinho, faz a avaliação e toca, você entendeu? Tem cursos que não, que tem módulo que eu preciso botar mais um outro curso para entender só aquele módulo. Hum, E eu sou aquariana, visionária, tô lá na frente, mas eu tenho um Capricórnio junto nossa, caminhando amiga de comigo. Deus. Então eu sou a mulher do trabalho, a mulher A mulher do dinheiro, a mulher do amiga. dinheiro, a mulher metódica, que tudo tem que ser muito organizado, perfeito, tá? 50 anos, então eu aprendi estudar na escrita. Uhum. Então eu tenho um caderno para cada curso. Eu tenho uma apostila para cada curso, porque eu preciso escrever. E no consultório, eu faço o atendimento também da escrita. Aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, e ela fala, pelo amor de Deus, doutora, e formatiza isso. Eu falei, não dá, porque é a frequência Sim. da pessoa. Então eu não tenho como informatizar a frequência. Eu preciso escrever, porque quando eu estou fazendo a escrita, eu entro em ressonância com a frequência da pessoa e aí eu consigo compreender determinadas dores, insights, gatilhos que se for digitado não vem. Você sabe que quando eu faço constelações eu também, né? Eu boto aqui o campo, né? Os bonecos e as pessoas vão falando e eu vou aqui, ó. Sem ela ver, né? Óbvio, mas eu tô Uhum. escrevendo tudo. E é engraçado isso, porque você vai tendo insights durante o processo mesmo. Porque aí, se você. Porque assim, a gente não pode confiar só na nossa mente, claro, né? A gente não é um Claro. robô, a gente não é um chat GPT da vida. Sim. Então a gente escreve, aí um outro movimento que a pessoa faz, fala assim, ah, agora entendi, Aham. né? É isso. É isso. É E a isso. gente precisa dessas É isso, anotações. né? Eu acho que Então, certos tipos de terapias precisam dessas precisa, anotações. precisa. Então, é isso que vai fazendo com que a Sidneia profissional, E fica além mais de... humanizado também, né? Exatamente, exatamente. O meu trabalho, ele é 100% humanizado. Porque você, quando a gente chega no médico, a gente sente muito isso, né? Que a gente chega, fica 5 minutos e ele fica assim, ó. Aham, Tó. exatamente. Não, não Nem dá. pergunta seu A nome. minha consulta é uma consulta de 1 hora e meia. Não dá para ser menos.
que essa 1h30 já teve situação de virar 2h40. Porque eu vou abrindo janelas. Então, enquanto não conclui aquele processo, não dá para você cortar o processo no meio do caminho e falar até logo, próximo. Não dá. Isso não existe. Então, existem hoje nada contra vocês, mas existem psicólogos que fazem isso. Sim, porque Existem outros maravilhosos, mas existem outros também que fazem a mesma coisa que o médico. Exatamente, porque Senta o lá, conselho, ele também, ele exige vai exigindo um determinado protocolo, pro né? CRP e pro CRM, né? Exatamente. Que é Então, bem assim, no parecido. meu caso, a minha primeira formação é psicologia, não atuo com a psicologia, atuo com as práticas integrativas, exatamente por isso, porque eu tenho uma flexibilidade muito maior para poder conseguir compreender os gatilhos que vêm. A maioria das pessoas que se formaram em psicologia tá indo para Tá outras vertentes, migrando, né? tá A migrando. maioria. E aí, imagina que a minha formação, eu tenho 26 anos de formada. Então, imagina lá Então, atrás. nossa, eu não podia falar de florais de bar na Meu sala de Deus. aula que eu era convidada a me retirar. Ia ser a bruxa queimada. É isso, né? E ainda a minha formação foi pela São Judas, né? Então, uma universidade Bem, católica bem rígida, né? Com bastante critério, mas eu sim, honro muito porque, assim, eu tive professores que maravilhosos. são a bênção da minha vida até hoje, né? Então, foi muito bom. Mas hoje não atende à necessidade que a gente vem identificando, pelo Sim. menos pelo meu ponto de Eu vista. acho que cada demanda, a oferta, né? A oferta no caso do trabalho, do que você oferece, ela precisa ter uma demanda, né? Muito específica. Sim, E eu, sim, é como você falou, a demanda hoje, ela tá muito maior, ela tá muito mais profunda, tá muito mais sim, almática o sim, negócio, né? E aí, exatamente, é. quanto mais alma você precisa, é menos técnico. É. Agora, o que é importante a gente trazer também de consciência é que nós não estamos excluindo os psicólogos, na verdade, Jamais. é o contrário. Então, eu tenho vários psicólogos que são parceiros meus, aonde eu vou até um certo ponto e ele dá continuidade, ou nós fazemos o Ou o contrário. inverso, aham. Ele vem até um certo ponto e depois ele me encaminha o paciente para eu poder aprofundar um pouco mais. Como eu faço esse trabalho hoje junto com psiquiatras, então eu tenho 4 psiquiatras que a gente tem um trabalho em conjunto. Eu tenho um trabalho com um cirurgião oftalmo, porque Caramba. ele faz transplante de córnea, e eu trabalho a frequência dos pacientes para a questão do transplante de córnea. Tenho nutricionistas, biomédicos, pedagogos, enfim, eu tenho Todas essas uma. medicinas se unem, né? Exatamente. Então, a medicina é isso, não é exclusão, é Não, é inclusão. inclusão, exatamente. Porque o ser humano, ele não é só cabeça, ou Não. só ossos, ou só fígado, ou só perna. O ser humano, ele é integral. E uma reação que você tem em um órgão, ele pode reverberar no teu comportamento, nas tuas emoções, ou em outras situações no teu corpo que está totalmente distante do outro, tá? Mas quando você vai olhar o gatilho, foi o mesmo. Então, quando você vem com esse olhar integrado do ser humano, aí a questão flui e dá um resultado muito mais É rápido. verdade. Então, não tem jeito, tem que estudar. E É. eu que amo estudar, então, assim, até quando você pretende? Enquanto Deus me manter aqui e lúcida, eu estou estudando. Exatamente. Né? Até Porque não porque é as coisas vão se avançando, né? quantidade de Não. certificados, é o conhecimento que vai se adquirindo, né? O certificado é para efeito De ego mesmo, né? Do nosso ego é de bom. registro, E né? também, né, para as pessoas que vão no seu consultório ver que você, pelo menos É, ela estudou ela mesmo. sabe, ela sabe, pelo menos ela sabe um pouquinho do que ela está falando. Porque assim, a gente gosta de certificado, é bom, a gente é uma prova do que a Sim. gente concluiu aquilo, né? Exatamente, que você fez, né? Ela é uma prova social, é essa a Sim, palavra, isso, boa. Isso aí é né? Ela é perfeito. uma prova social, mas o que importa é o conteúdo que foi Sim. adquirido. Então, claro, tem curso, um desses cursos que estão abertos é a pós-graduação em aromaterapia. Eu já tenho 5 formações em aromaterapia. Tenho a pós que eu fiz em terapias integrativas, que ela tem uma matéria só de aromaterapia.
Eu tenho uma pós que eu fiz em terapias holísticas, que também tem a matéria de aromaterapia, mais 3 formações, e agora eu estou fazendo a pós só de aromaterapia, Que tá? legal. Então, não é pelo certificado, Não, e sim pela quantidade de informação e de conteúdo que cada profissional é uma vai necessidade, trazendo, né? exatamente, você vai fazendo aquele compilado para conseguir atender da melhor forma possível. Sim. Então, essa é a profissional Sidneia, Nossa, quanto a louca, bem pouquinha coisa, né, minha gente? a Bem louca do pouquinha estudo. coisa. Amiga, como que você chegou, né, nas terapias integrativas e de onde surgiu esse nome integrativa? Tá, as terapias integrativas, elas que me encontraram, Hum, né? Quando eu estava no colégio, todo mundo já falava em profissão e eu estava focada em terminar no segundo grau. Eu estava com 17 anos, meu pai faleceu, eu precisei parar, ele faleceu em agosto, então assim, para tudo e vai socorrer a família. E aí, quando eu voltei, eu falei, Senhor, todo mundo pensando em vestibular e eu pensando em pagar contas e socorrer a minha família. Falei, para onde eu vou? E tá terminando. Aí, segundo ano de colégio que eu precisei retomar, entra uma professora na sala de aula e fala: Olha, eu sou professora de psicologia. Eu falei, psicologia, que nome bonito. Eu falei, o que que é isso? E quando entrou no conteúdo da matéria, uma querida de viver, a dona Kátia, então eu falei, uau, é isso que eu quero. Na hora eu decidi, eu falei, é isso. Então, e eu venho de um histórico da minha família, onde eu sempre fui cuidadora desde 4, 5 anos de idade, que minha avó morava com a gente, e aí ela ficou doente, então nós que cuidávamos, aí depois meu pai, depois a minha mãe. Então eu sempre tive isso do cuidar, essa né? dinâmica, né? E a psicologia, todo mundo que vai para psicologia vai primeiro para cuidar de si, das suas dores, das suas emoções, não tem jeito, né? Entender o que que eu estou fazendo aqui. E me apaixonei pela psicologia. Quando eu concluí, aí vem a busca, né? Eu Uhum. precisava de mais. Só aquilo não fazia sentido para mim. Aí, nesse período, há 26 anos atrás, para ser psicóloga, ou você ia para a sala de aula, ou você trabalhava em empresa, ou você tinha que montar um consultório. Eu queria o consultório. Tinha dinheiro? Nem pensar, né? Era coisa de rico e eu não e ainda tinha uma coisa, se a gente dissesse no mercado que eu era psicóloga, todo mundo ficava assim, afastando. Falava, meu Deus do céu, ela tá lendo meu pensamento. Era meio que coisa de louco, né? Era coisa Hoje de ainda tem umas louco, crenças assim, mas antigamente eu exatamente, era imagino que tinha demais. mais. Então eu achava que a gente era bruxa, sou, isso é fato. Não deixei de ser, é que hoje a diferença é que eu assumo, né? Hoje eu não sou Mas eu queimada. não sou queimada. Hoje a gente já pode rasgar a roupa e É. dizer que eu sou bruxa, né? Mas tinha todo um preconceito. E como que eu ia entrar no mercado se eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta da água, né? Uhum. E aí eu fui trabalhar em outras áreas e a psicologia ficou meio ali adormecida, até que eu entrei na área da estética, caí, eu precisava de trabalhar. Então eu entrei numa rede de clínicas de estética bem conhecida em São Paulo e eu era vendedora. E eu não sabia o que era celulite. Você imagina a pessoa que não tinha dinheiro para comprar um chinelo ia pensar em celulite. Nunca. Aí vem aquela questão da Sidneia da vaidade, né? Uhum. Então eu fui estudar. E aí eu estudando foi quando eu conheci o Reiki, Hum. né? E aí foi quando eu fiz a minha iniciação no Reiki, foi lindo, maravilhoso, foi um chamado mesmo, tá? Dentro da questão do Reiki. E aí explodiu, tá? O conhecimento, a busca por isso, e aí eu fui me aprofundando nos estudos de física quântica, nas terapias que recebeu a nomenclatura de terapia holística, a terapia alternativa, e aí eu fui acrescentando. Então, assim, só dentro das terapias, das práticas holísticas, eu tenho 29 anos.
Muito tempo. de atividade. E aí foi que foi mudando o conceito, e aí, para efeito de legislação, Hum, entrou como práticas integrativas, que eu acho que é o nome mais assertivo, também acho. porque ele não exclui quando você fala de alternativo, ou é um ou é É outro. verdade. Quando você fala de holístico, fica muito místico, fica muito com a questão religiosa, né? E principalmente o Brasil é um país de miscigenação de Uhum, raças. é, Então, aquilo que você não tem como explicar cientificamente, você já joga para a questão do misticismo, verdade. né? E quando colocou as terapias integrativas, isso foi realmente uma explosão. E com o processo da pandemia, que aí a gente vem para olhar os dois lados da moeda, né? Foi desafiante, sofrido, doloroso, mas trouxe ganhos, e um dos ganhos foi realmente as práticas integrativas, porque elas passaram a ser ainda mais vistas, aceitas, que reduzir a discriminação, e cresceu muito no Brasil nesse período de pandemia, Cresceu muito, né? né? Então, assim, hoje a integração que eu tenho com esses médicos é uma coisa sensacional, Que que antes. antes eram portas fechadas, né? Uhum. Então, isso trouxe toda A essa. pandemia avançou o processo, né? Avançou, exatamente. Então, isso facilitou demais. E aí, hoje, as práticas integrativas, elas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e estão inseridas no SUS, tá? Que Então, maravilha. hoje nós temos várias cidades no Brasil que já estão com essas práticas para o atendimento da comunidade, Ai, que incrível. prefeitos, secretários de saúde. Em nome de Jesus. Consciência para vocês. Prevenção, prática Verdade. integrativa é prevenção. Você reduz tempo de internação, você reduz medicação, você melhora a qualidade do atendimento da sua comunidade, você facilita, aí você faz a corrente do bem. E Porque reduz o quando dinheiro, né? exatamente, Consequentemente. né? Então, assim, você tem verba para investir na educação, verba para você investir na infraestrutura, quando você faz o processo preventivo com as práticas integrativas, que o custo é muito menor do que Aí você o processo é o pagar, inverso, né? exatamente, do que você pagar internação, medicação, Os equipamentos caríssimos. exatamente, médicos e etc. Você entendeu? E aí a gente volta lá no início da nossa conversa, a corrente do bem. Sim. Tá? Porque quando você tem um paciente sofrendo com uma doença, tá? Agora, segunda-feira, depois eu conto, né, mais detalhes, mas segunda-feira agora a gente vai falar sobre fibromialgia. Quando você tem uma paciente com fibromialgia em casa, não é só essa paciente que está doente, é a família É inteira, verdade. é a comunidade inteira que está sofrendo com esta pessoa. Então, quando você faz esse processo preventivo, você está realmente contribuindo para o bem maior da sociedade. Né? Então, é isso que as práticas integrativas elas trazem para mim de consciência, o processo preventivo. Porque com algumas técnicas que eu tenho, como a iridologia, a biorressonância magnética, nós chegamos muitas vezes antes da doença estar instalada fisicamente, porque a gente identifica essa alteração ainda na frequência da membrana celular. É mais fácil você ajustar, desinflama, desintoxica aquele organismo, trabalha aquele gatilho emocional e pronto, a pessoa não vai ficar doente. Verdade. Maravilha. Isso é prevenção. Explica um pouquinho, Sidney, desse negócio, dessa parte da iridologia, o que que é, como é que funciona, como que a pessoa pode fazer, e também a parte da biorressonância. Então, a iridologia, ela é uma análise que é feita através da fotografia da íris, tá? Né? Todos já sabem, a íris é a Íris. janela da nossa alma, dos nossos olhos, né? E realmente é isso. Como a terminação nervosa da íris está muito próximo do sistema nervoso central, tá? Tudo que comanda as alterações celulares do nosso corpo, lá da unha encravada, primeiro passa pelo sistema nervoso central.
tá? Uhum. Então, vem um gatilho e aquela célula começa a mudar a ressonância dela, a frequência dela. Quando isso começa a acontecer, na íris nós temos pontos de marcações baseados em um mapa cartográfico que pontua que já existe uma toxina, que já existe uma determinada alteração naquele órgão. É fundamental trazer para vocês. Iridologia não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico. Sim. O iridólogo nunca vai dizer que a pessoa tem a doença X, Uhum. tá? Ele vai dizer que existe uma toxina ou uma alteração naquele órgão ou naquele sistema. Claro, 30 anos caminhando nessa estrada, É. com a biomedicina, que eu fiz a graduação, mais todos os outros cursos de formação, tem situações que eu vejo e eu sei qual é a patologia, tá? Se a pessoa já tem a consciência que ela tem aquela patologia, a gente só afirma. Se ela não tem a consciência, aí entra os meus parceiros, porque aí eu peço os exames clínicos e encaminho para que esses médicos possam realmente fechar esse diagnóstico, Uhum. tá? Mas quando a gente trabalha em conjunto, isso facilita o processo de cura, reduz a questão de internação e vários outros fatores. Porque aí você vendo essa alteração na íris, você já vai direcionar dentro da minha especialização, que é a naturopatia, situações e estratégias com suplementos, com desintoxicação, com fitoterápicos, né, que possam, com aromaterapia, que possam realmente equilibrar essa célula e trazer ela novamente para a homeostase, que é para o estado de equilíbrio dela, Uhum. tá? Agora, a biorressonância magnética, ela já vai identificar a frequência que aquela célula está vibrando, porque nós vibramos em frequências de Hertz. A nossa membrana celular, ela vibra numa frequência de Hertz, tá? As nossas emoções, existe uma escala, depois a gente compartilha com vocês, vocês conseguem buscar Sim. na internet também, que tem a escala de Hertz relacionada às nossas emoções. Dá um Cada Google, gente. Frequência Hertz. Exatamente, cada emoção ela está interligada a um órgão ou um sistema. Por isso que a Hum. acupuntura sistêmica funciona, porque ela está identificando aquela frequência relacionada àquele órgão, tá? E está desintoxicando ou desinflamando, tirando aquele estresse que está naquele órgão e faz com que ele entre novamente em equilíbrio e funcione de forma saudável, tá? Então é isso que a biorressonância proporciona. Tanto a iridologia quanto a biorressonância é possível ser realizado de forma online. Então, hoje eu tenho pacientes fora do Brasil, Portugal, Canadá, Austrália, Alemanha, quanto também aqui em A vários outros biorressonância também dá estados. para fazer A online? biorressonância também dá para Não fazer online. sabia. Sim, porque a gente faz a leitura da frequência, Que maravilha. né? E a biorressonância é uma das pós-graduações que eu tenho também, de Ah, formação, né? Então, e é maravilhoso, é porque os mesmo. Sou resultados suspeita. porque a gente enxerga e percebe coisas, né, que na nossa rotina ou dentro do nosso padrão, a gente não identifica de uma forma tão tranquila. Às vezes até passa despercebido, né? Exatamente, porque nós temos o hábito, principalmente nós, brasileiros, que todos nós somos médicos, advogados, juízes e todos os profissionais em um, vai lá no Dr. Google, pergunta para ele e ele responde, aí você vai na farmácia e compra o remedinho. E nem tá com aquilo. Ou então até está, mas aonde que está o perigo? Você está enganando a tua célula, porque o que você tem que identificar é o gatilho. Eu posso estar com enxaqueca hoje, você também. Mas o gatilho da minha enxaqueca foi a presença de um parasita no meu fígado. E a tua enxaqueca foi a presença de um vírus no teu intestino. Então, Uhum. aquele remedinho que o Dr. Google e o Plim Plim passa e diz que é ótimo,
Vai resolver? Não. Só que ele vai Vai enganar, maquiar, vai né? maquiar. Então, vai enganar a célula Uhum. dizendo que sarou, tá? Ok, eu não tratei a causa. O que que a minha célula vai fazer? Ela vai buscar outro caminho para dar a mesma informação. Só que Hum, como que ela vai me trazer essa informação? Um câncer de medula, um câncer de fígado, um uhum. câncer de intestino, tá? Isso eu tô falando do extremo, mas, né, pode ter essas Sim. variações. Então é isso que vai Já tava tentando te avisar acontecendo. lá atrás, né? Exatamente. Por quê? Porque você vai enganando o teu organismo. Então, se você não tem um CRM, se você não tem um CRP, se você não é um psiquiatra, então não vai na farmácia fazer compra de medicação Que você não que sabe. você não sabe, pessoa, que você não entende o gatilho, porque você está causando mais prejuízo do que benefício. Uhum. Entendeu? O médico estuda 10 anos para poder indicar o remédio para você. E aí você acha que lá no amigo Dr. Google, em frações de 10 segundos de leitura, você vai resolver o problema? É verdade. Não faz sentido nenhum, Não né? faz sentido. Então a gente tem que respeitar isso. E isso é a questão de você respeitar o teu corpo, Sim, a tua máquina. Nós somos uma máquina, sim. tá? Então, assim, você compra lá a Ferrari dos teus sonhos, tá? Adoro. Vermelho aqui, ó. Eu tô de Ferrari, Adoro. tá? E aí, tô eu aqui, ó, todo dia Um tomando carcano. cachaça, cigarro, droga e etc. Tudo de. Como é que essa máquina vai funcionar? Essa Ferrari vai funcionar? É uma coisa de colocar água nela, né? É a mesma coisa. Você entendeu? Bota lá cachaça No no motor. motor da Ferrari para ver se ela vai funcionar. Não vai. Então você tem que saber respeitar esses limites, que é isso que as pessoas começaram a extrapolar e virou uma bagunça. E isso é cultural, tá? Então, Sim. assim, não é você. Seus avós, seus bisavós já faziam isso com o chazinho, tá? Uhum. A fitoterapia é o quê? Chás, tá? Infusões com ervas, etc. Ah, tô com tal coisa. Tá no chazinho lá de camomila. A camomila é bom para quem? Para mim ou para Camila? Essa que é a pergunta, tá? Qual a quantidade? Porque você sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose, A dose. Verdade. né? Ah, mas isso é natural. E aí toma lá um monte, vai dar uma intoxicação, vai dar ruim. Isso acontece muito com aromaterapia. Eu vi uma vez um rapaz falava assim: 1 quilo de carne e 1 quilo de alface, ambos vai te fazer mal. Porque a quantidade é muito grande, Exatamente, né? é isso, você entendeu? Então, assim, a aromaterapia hoje virou febre, todo mundo sai fazendo indicação de óleos essenciais até para fazer ingestão. Já vou deixar o parênteses Meu aqui. Deus. Não use óleo essencial para ingestão. Você não é médico. Então, você não indique e você não use só médico que pode prescrever algo para você fazer a ingestão. Por quê? Uma gota de óleo essencial é equivalente a 24 xícaras de folha Meu Deus, é muita coisa. daquela Uma planta. gota? Uma gota. Aí a pessoa fala assim: ah, mas uma gota não vai fazer nada, né? O Não. que que a criatura abençoada faz? 4 gotas. 5, 10. Eu tô com um paciente com perfuração de intestino Meu de tanto Deus. tomar óleo essencial de limão. Porque disseram que é Gente. bom, porque emagrece, E o ácido, né? desintoxica. Você entendeu? Meu Só Deus. que aí, quando o limão chega no estômago, ele fica alcalino. Por isso que, com as enzimas pancreáticas, as enzimas digestivas do estômago, quando você tem uma azia, É limão. você usa limão. Só que quando ele chega no intestino, ele volta a ser ácido. Ah. Aí você tem um intestino já com desbiose, Mas isso até o próprio o limão, próprio limão. limão, limão, tá? Agora você Uhum. imagina uma gota que é equivalente a 24 Nossa, doses, gente. tá? Aí quando ele chega no intestino, ele volta a ser ácido. E Aí é que aí o você negócio. tá com uma desbiose, você tá com presença de parasita, você tá com uma inflamação intestinal, e aí aquilo vai batendo, 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 virou o quê? Uma perfuração de Tá, então intestino. limão todo dia é ruim. Depende para quem, Hum, para qual situação.
Entendi, Você entendeu? Qual o propósito que você vai estar usando, né? Por entendi. isso que é importante o nutrólogo, o nutricionista ou o especialista Ah, sim. poder fazer essa avaliação e dizer para você. Eu tenho paciente que fez tratamento de úlcera, de estômago, tomando limão. Caramba, Exatamente. ninguém imaginando. Exatamente, né? Mas ele teve um acompanhamento médico, ele passou com gastro, tudo certinho para acompanhar a evolução dele na questão intestinal. Mas não, disseram que é bom e aí todo mundo tá lá É, tomando. uma endócrina passou pra mim. Eu te falei, né, quando a gente foi lá. Ela me Uhum, passou limão, creatina, aí tem açafrão, né, gengibre em pó, né, sim. mas foi por conta da cirurgia e tal, e ela me passou. E eu ainda tomo. Uhum, Me faz bem, né, porque exatamente, tem mas um negócio do intestino, que é a creatina, que sim, funciona. Acho que tem, exatamente. é o que você falou, tem que ter um Tem propósito, que ter né? um Não é propósito, porque é. a pessoa passou lá no jornal que vai ser bom pra Sim. mim. E você viu que ela fez um blend, Sim, fez um blendaço. entendeu? Então, o açafrão, ele é anticancerígeno. Ainda tem pimenta do reino. Então, exatamente, porque a pimenta do reino potencializa a ação do açafrão, que é a cúrcuma, né? Que algumas pessoas chamam. Então, para uma porção de 100 gramas de cúrcuma, aí nós colocamos 10 gramas de Sim. pimenta do reino para potencializar esse efeito. Então, você percebeu que ela fez uma proteção no teu intestino? Uhum. Então, você toma o limão para o estômago, mas ela faz a proteção para o intestino. Entendi. E isso é usar o bom senso, entendeu? Por isso que você tem que seguir um protocolo realizado por um profissional que sabe o que está fazendo. Parabéns, doutora. Excelente. Muito bem, tá vendo? Ela é muito boa mesmo. Ai, gente. Bom, vamos lá. A Você gente já... A fala, gente fala, né? amiga, a gente Gente, se fala. vocês deixarem, a gente Vai que fala, vai. que Se tiverem fala. perguntas, vocês vão deixando aí, a gente vai A gente vai respondendo. responder, verdade. É. Bom, você já falou dos benefícios que essas pessoas têm, né? Agora vamos falar assim, o que a Sidney atende lá no consultório dela e para cada, claro, o negócio é integral, né? Cada pessoa vai vai demandar um tratamento, Uhum. mas chegou eu lá e aí o que que eu preciso? Aí você atende Reiki, o que que você mais atende lá e para que que serve cada uma Isso. delas? É o primeiro passo, a primeira consulta é sempre a iridologia e a biorressonância. Sim, você Porque já. são essas duas que vão me trazer todo o leque de informações para a gente direcionar o protocolo. Uhum. Aí, dentro das práticas integrativas, eu tenho Reiki, barras de Axis, Theta Healing, que são todas terapias quânticas. Depois aí a gente vem com a parte com reflexologia, ventosa, auriculoterapia, também que são essas mais conhecidas, Sim, né? Aí depois eu venho com a parte da naturopatia, fitoenergética, fitoterápicos, a suplementação, aromaterapia. E eu entro muito. Aí eu tenho um método, que é o método Quanto Life, uhum. onde eu fiz um protocolo juntando todas essas técnicas. Ai, Mas mesmo ele sendo um protocolo, eu também vou personalizando em cada sessão, porque você chegou no dia um. E aí você está com um problema relacionado à questão do profissional, tá? E aí esse profissional, ele é o teu foco principal aqui. E ele está reverberando na tua família, no teu dinheiro, no teu comportamento social, no teu relacionamento com teu marido, no relacionamento com os teus filhos. Quando a gente resolve isso, tudo isso daqui hum. soluciona também. Então eu não preciso fazer depois uma sessão para o relacionamento com o Ah, marido, entendi. ou uma sessão para isso. Então, isso que é um dos grandes diferenciais do meu protocolo perante, por exemplo, a um tratamento tradicional de psicologia. Sim, Porque a psicologia você fica lá um ano 10 tratando, anos. 10 10 anos. anos, tratando uma única queixa, que às vezes você evolui, às vezes não, tá? Isso eu acabo otimizando. Então, muitas vezes, em 2 sessões, eu resolvo coisas que a pessoa ficou 6 meses. Tá? Eu tive uma paciente que ela estava há 4 anos fazendo uso de antidepressivo,
junto com o psiquiatra, mais o terapeuta e mais um psicólogo. Ela começou a fazer o tratamento, o Quantum Life, que é uma sessão presencial por semana e mais os outros 6 dias da semana eu acompanho a pessoa no online, tá? Então eu fico 70 dias com a pessoa nesse processo. E aí ela na terceira ou quarta visita, ela teve a consulta com o psiquiatra e ele disse para ela: "Olha, não sei o que você está fazendo, mas continua que está dando certo. Vou reduzir a medicação sua." Que maravilha. E ela estava há 4 anos Meu. fazendo uso dessa medicação e só aumentando a dosagem, né? Então, esse é um depoimento que eu posso Uhum. citar, porque ela compartilhou nas Já é redes público, sociais né? dela e colocou no meu Instagram também. Então, é isso que o método Quanto ele consegue proporcionar. Essa agilidade na questão do resultado do tratamento. E hoje as pessoas estão com pressa, Pressa. né? Então não dá para você ficar lá muito tempo perdendo e desprendendo energia. Resolveu isso, já resolveu um outro ciclo, tá? Então, Uhum. nesse momento que ela resolveu essa questão que ela tinha de gatilho principal, ela terminou um relacionamento abusivo, ela decidiu trocar de estratégia De de emprego. trabalho. Ela, no caso dessa, ela trocou Ah, a dessa. estratégia que ela estava fazendo de trabalho, você entendeu? Ela entrou em grupos de network de mulheres, onde ela estava trabalhando sozinha, isolada e achando que o mundo não existia mais para ela. Então, olha quantos gatilhos foi resolvido. Ela tinha um problema de relacionamento com a família, ela se posicionou, tá? Com uma única situação que foi resolvida. Então, é essa o método que eu trago, né? E tenho o outro, que é o método resplandecer, que esse foi um presente que Deus me deu em uma tarde, sentada, olhando para o rio, eu falei, Senhor, eu preciso trazer algo diferente para as minhas pacientes, porque eu não quero que as pessoas fiquem na dependência da terapeuta Cidineia, Sim, isso é importante. né? Então, a minha estratégia é ensinar você a conhecer como você é, te dou ferramentas e você toca a tua vida. Porque daqui a 10 anos você vai encontrar com um desafio novamente. E aí, Uhum. né? E aí foi quando nasceu o método Resplandecer, que ele é uma metodologia onde eu ensino com várias ferramentas a pessoa ela ativar os seus processos de dores, de emoções, de traumas e ela mesma promover a sua própria cura, Nossa, que porque maravilha. nós somos curadores de nós mesmos, né? Uhum. Então a gente acabou se perdendo no meio do caminho e colocando a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa cura na mão do outro. Sim, Por isso que virou a indústria da doença como virou, verdade. né? Então, Maravilha. é Amiga, só você isso que falou eu só faço. isso, só isso. Fala pra mim do simpósio, que você falou que vai ter o Ai, é simpósio pra gente verdade. finalizar. Gente, segunda-feira, dia 26, a partir das 18 horas, aqui em Alphaville, ali na Avenida Tamboré 263, Uhum. nós teremos um simpósio sobre fibromialgia. Estamos falando do Fevereiro Roxo, que é o mês da conscientização sobre esta síndrome que traz tanta dor, tanto É sofrimento verdade. para as pessoas que têm a síndrome e para a família e para os amigos e para a comunidade onde essa pessoa está inserida. Essa síndrome não é frescura, não é manha, não é mimimi, é uma dor insuportável, porque ela atinge o sistema nervoso central, irradia dores pelo corpo inteiro, imobilizando a pessoa das suas atividades básicas de rotina. Escovar dente dói. Pentear cabelo dói, para vocês terem uma ideia da intensidade. E a fibromialgia, ela é
uma síndrome que a gente ainda não tem tratamento específico. Existem muitos estudos tentando identificar a causa, tá? Já evoluímos bastante, não tem exames que possam identificar. Então, ela é uma questão multifatorial. Então, você passa por uma infinidade de exames de médicos, de profissionais, até chegar a um diagnóstico. Infelizmente, no consultório, eu tenho muitas pacientes diagnosticadas com fibromialgia e não é. E aí, quando estão Nossa, tomando remédios, antidepressivo, ansiolítico e várias outras medicações, e o gatilho é outro, como eu tenho pessoas que estão sofrendo com fibromialgia e não conseguem fechar diagnóstico como fibromialgia. Tá? Então, é muito importante a gente trazer essa consciência e nesse simpósio nós vamos falar exatamente de questões de prevenção. uhum, Como você identificar o início, interromper esse processo, você que já está sofrendo, quais as estratégias que você pode colocar para melhorar a qualidade da tua vida em relação a esse fator, tá? E além de ser um encontro delicioso, com mulheres incríveis, verdade. com profissionais sensacionais, tá? A gente vai trazer mimos para vocês, sorteios de brindes. O evento é 100% gratuito. Uhum, Então, o convite está aberto. maravilha. A gente compartilha o link Sim, depois vou para deixar o link vocês aqui na fazerem, descrição. tá? A inscrição e todas são muito bem-vindas. E vocês que chegarem através do programa da Camila, me procurem lá, que eu vou deixar Ah, um mimo especial só para vocês. Então adoro. aproveitem, vai Vai compartilhando. compartilhando. Amiga, agora uma pergunta que eu faço para todas as entrevistadas, e vai ser para você também. Em que a Sidneia acha que pode influenciar outras pessoas? Nossa, que desafiante, a gente fala de todo mundo, né? Eu acredito que eu posso influenciar nessa questão da energia, nessa questão da consciência, de trazer a consciência da nossa responsabilidade perante o outro. Porque quando eu faço algo para o outro, eu também estou fazendo para mim, né? Uhum, Então, a minha mensagem final realmente é essa: ter responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo para o outro, né? E tem um teste que eu ensino para os meus filhos que é muito prático. Eu vou fazer determinada situação. Isso vai ajudar alguém? Isso vai ser bom para alguém ou é bom só para mim? Vai prejudicar alguém? Se eu não for contribuição na vida de alguém, então porque não é para eu ter essa ação? Então fica muito maravilha. fácil de você ter esta régua para poder Identificar, né? identificar se você deve ou não ter esta Uhum, ação. uhum, Ah, claro. Às vezes você está sendo atacada por alguém. Você precisa se defender. Eu não estou dizendo que você tem que ficar ali parada e tomando porrada, não é isso, tá? Mas quando você entra no processo de autodefesa, você também tem como se defender do ataque sem você estar atacando ou prejudicando ainda mais a situação. é pagar o bem, o mal com o bem, Ou né? com bem. É isso. Então, acho que essa é a Oh, minha principal mensagem. maravilha. Muito Ai, obrigada, meu ai, eu que amor. agradeço, gente, agradeço. Gente, essa menina, ela vale um ouro que vocês não têm noção. Maravilhosa. Gratidão, muito sucesso no Amém. programa, Obrigada. que possa realmente ser contribuição na vida de muitas pessoas, para o bem Amém. maior. Amém. Recebo. Ai, Obrigada, viu? Um prazer ter você obrigada. aqui. Deu tempo, gente, ter a agenda dessa mulher. Vou te falar, não é para qualquer um, não, viu? Eu tenho uma honra de ter a agenda dela. Gratidão pela sua presença, pela sua Obrigada. energia, que eu Ai, que amo, tá delícia. perto. Obrigada, obrigada E seja mesmo. bem-vinda sempre que você quiser. O programa está aberto para você, Obrigada, para vamos todas as suas trazendo. terapias, seu consultório. A Ótimo. gente, a Sidney tem um consultório em Alphaville, para quem não sabe. Vou deixar aqui o contato dela, o Instagram dela, o link do simpósio para você se inscrever. E aí você já tem tudo aí para procurá-la e saber mais sobre todas as terapias que ela pratica lá no consultório, tá? Ai, Fechou? ai, show. Um beijo para você. Obrigada. Um beijo para você, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Ai, obrigada.